Uma de nossas declarações no nosso estado de teologia simplesmente diz o seguinte: Deus escolheu as pessoas que salvaria antes de criar o mundo. Agora, essa é apenas outra maneira de expressar o que Paulo diz, que Deus nos escolheu nele, o que significa em Cristo. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Agora, faríamos o caso que isso é uma parte da fé reformada. Isto é uma forma de expressar a soberania de Deus e essa salvação é um ato da eleição de Deus. E nós não conseguimos perscrutar a mente divina e descobrir por que Deus escolheu alguns ou não. O que nos foi dito nas Escrituras é que isso está de acordo com o bom prazer de Deus, que é de acordo com a sua vontade e que é para a sua glória. E é isso que a Escritura ensina. Mas quando colocamos essa declaração para os evangélicos, nós descobrimos que 44% discordam dessa declaração. Agora, bem, isso pode surpreendê-lo ou não. Todos nós encontramos aqueles que se professam cristãos evangélicos, que amam a Bíblia, e eles tropeçam, eles verdadeiramente tropeçam nessa doutrina da soberania de Deus. Olha, eu estava lendo outro dia Jonathan Edwards, Diário Pessoal, ou sua narrativa pessoal, que é o seu diário da sua conversão. E ele fala sobre que desde criança ele tinha dificuldade com a doutrina da soberania de Deus. E a certa altura ele diz, até parece para mim, ou me pareceu, melhor dizendo, uma doutrina horrível. Isso é o que Edwards disse sobre o seu estado de pré-conversão. Mas pós-conversão, na verdade, ele usa sua recente afeição por essa doutrina para expressar a sua conversão. Ele foi ensinado por Deus sobre a doçura dessa doutrina da soberania de Deus. E para aqueles de nós que abraçam em toda a sua plenitude a doutrina da soberania de Deus, aprendemos que simplesmente nós não podemos viver e não podemos viver a vida cristã sem Ele. Mas, infelizmente, há muitos que leem a Bíblia e frequentam igrejas evangélicas e eles se chamam evangélicos, que tropeçam nessa doutrina e descobrem imediatamente que é ofensivo. Eles não podem imaginar um Deus que violaria o livre-arbítrio deles. E eles não conseguem atribuir a Deus esta doutrina, que diríamos ser um ensino bíblico da eleição divina. Bem, aqui está o que isso significa. O que isso significa é que nós temos um trabalho difícil para nós, não é? Nós precisamos ensinar essa doutrina da eleição. Nós precisamos colocar isso diante das pessoas, uma visão bíblica de quem é Deus. Olha, todos nós poderíamos ler a Bíblia e enxergar o que nós gostaríamos de ver lá. Todos nós poderíamos impor a Deus o que nós queremos ver ali. Mas não podemos fazer isso. Isso não é um luxo para nós. Isso não é uma opção para nós. Nós devemos ir até Deus que se apresenta. Devemos ir a Deus como Ele é, como Ele se revelou e como Ele nos ensinou quem Ele é. Então, é nossa obrigação ensinar isso aos outros. Amamos essa doutrina da soberania de Deus. Nós sabemos o quão importante é a doutrina da eleição, quão bíblica ela é. Mas temos nosso trabalho a fazer e cabe a nós ensinar esta doutrina e proclamar esta doutrina. Porque é bíblica e porque sem ela não somos fiéis ao texto bíblico. Então, ao pensar sobre isso e ao pensar nas pessoas que conhecemos, que tropeçam nisso ou que têm dificuldade com a doutrina da soberania, bem, apenas com amor, gentileza, mas com firmeza, cutuque, e apenas coloque na frente deles o ensino bíblico, porque é muito importante e é importante que o façamos.